Fala pessoal, vejam o que os comentaristas da Jovem Pan Esportes falaram sobre o jogo entre Barcelona e PSG pela Liga dos Campeões da Europa. Se inscreve no canal WM Futebol. Fala galera, começando o pós-jogo aqui na Jovem Pan depois de duas grandes partidas pela Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, pois é. E com vitórias, assim, as viradas, né? Podemos dizer que são viradas nos placares agregados. Também virada dentro de campo, no lado do PSG. Claro, a gente vai falar muito, eu tô aqui com o nosso Guilherme Nápoles, com o José Manuel de Barros, o Vitor Boni, né, para esse debate. Vou perguntar para cada um, mas eu digo, e aí me perdoe o nosso diretor do YouTube, tá bom? Um abraço ao Bruno Landi, que escolheu um título exaltando o Mbappé. Eu não concordo. Eu não concordo que o Mbappé tenha sido o cara dessa partida. Não concordo. Acho que foi um jogo que ele foi abaixo, num geral, e que 2 gols se apresentaram a ele. Um de pênalti e um que ele erra o 1 contra 1 com o Ter Stegen, e no restante da jogada, depois de outra defesa do Ter Stegen, a bola cai no pé dele. Acredito que foi acaso, tá bom? Nesse caso. Mas, quem discordar, não tem problema. Mais do que bem-vindo à discordância, tá bom? Quero começar com o Guilherme Nápoles para falar sobre essas partidas. Vamos começar falando de PSG e Barcelona. Barcelona e PSG, esse jogo que aconteceu na Espanha, em Barcelona, no Estádio Olímpico. Lembrando que o Camp Nou ainda não está sendo utilizado. O Camp Nou foi por muito tempo um fator decisivo para o Barcelona. Não vem dando muita sorte no Estádio Olímpico, né, no Barcelona. Mas eu quero começar então com o Guilherme Nápoles perguntando: você concorda que o Mbappé foi o cara decisivo? Quando marca 2 gols é difícil. Eu acho que tem que, ser brabo pra falar que não é o cara decisivo depois de marcar 2 gols. Não sei. Você concorda, Guilherme Nápoles, com a questão dele ter sido decisivo? Acha que não? Como que você avalia essa partida? Vamos começar falando do Mbappé, que é o nosso título aqui nessa live. Guilherme Nápoles. Fala, Chacon, um abraço pra você, a todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Decisivo ele acabou sendo, marcou os 2 gols que decretaram a classificação do Paris Saint-Germain para a semifinal da UEFA Champions League, mas não fez uma boa partida, é verdade. Nesse quesito eu concordo muito com você. Para mim o grande nome do jogo de hoje foi o Dembélé que foi vaiado desde o começo do jogo pela torcida do Barcelona e fez um grande jogo, fez um bom jogo, fez o primeiro gol da equipe de Paris, foi muito bem. E outro jogador que eu acho que é importante a gente destacar nesse confronto foi o Vitinha. O Vitinha fez um bom jogo em Paris, autor de um golaço inclusive, e hoje mais uma vez vai muito bem, se destaca nesse time do PSG, e pra mim esses 2 jogadores foram mais importantes na classificação, na construção da classificação do Paris Saint-Germain, do que propriamente o Mbappé, que pegou a bola do pênalti, acabou resolvendo, e também no final do jogo, aquele 4º gol, o segundo dele na partida, é uma sorte, é o jogador iluminado que tá no lugar certo, na hora certa, e acabou sim decidindo a classificação do PSG. Vitor Boni, indo nessa linha, eu já sei de bastidor qual que é a tua opinião, mas eu quero que você fale pro nosso público, que já tem mais de 1.400 pessoas assistindo conosco. Deixe seu like na transmissão e tá tudo certo, deixa aí nos comentários. O Mbappé foi o cara decisivo mesmo ou você viu outro cara que foi decisivo? Conta pra gente. Vitor Boni aqui. Boa tarde, boa noite, Chacon, amigos que estão acompanhando a gente aqui no pós-jogo na Jovem Pan. Eu concordo completamente com tudo que você falou no seu destaque inicial. O jogo foi de Dembélé. O PSG começou jogando muito bem, foi muito bem. Aí uma série de erros do Barcelona, inclusive do Araújo, que eu considero um erro, ele ter matado aquela jogada, ter sido expulso. E o jogo se apresentou completamente favorável ao time de Paris. E quem chamou a responsabilidade não foi o camisa 7, foi Dembélé, ex-jogador do Barcelona, criou as melhores oportunidades, se apresentou para o jogo, chamou a responsabilidade e foi quem foi o principal responsável pela construção da classificação do Paris, como também muito bem pontuou nosso amigo Guilherme Nápoles. O Mbappé vai ser, claro, o cara mais midiático, até porque tem uma possível, quase provável transferência para o Real Madrid. Um jogo contra o Barcelona tem esse peso também
por esse confronto dele com o Barcelona, o futuro provável rival. E, é claro, é o cara que ia chamar a responsabilidade para bater o pênalti, até porque se não fosse ele, cabeças iriam rolar no PSG se alguém quisesse, ameaçasse pegar essa bola para bater esse pênalti. Ele bate o pênalti, faz um gol que falha no primeiro lance num contra um com o Ter Stegen, depois a bola sobra, faz o gol, acaba anotando 2 e classifica o PSG, mas o nome dessa partida é Dembélé, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. José Manuel de Barros, eu quero te ouvir sobre essa partida, porque quando faz 1-0 o Barcelona, tudo parece que vai dar certo pro Barça, até fala assim, pô, é uma semifinal, e aí qualquer um do outro lado fala assim, pô, até dá pro Barcelona ir avançando, quem sabe chegar à final, acontece o que acontece. Quero que você fale sobre essa questão do Dembélé, do Mbappé, se o Mbappé realmente foi esse cara decisivo, tão decisivo assim, ou se tiveram outros personagens, Eu acho que o Luiz Henrique foi decisivo. Ele fez o PSG chegar em Barcelona e se impor diante do adversário. O jogo começou assim, com o PSG se impondo. Quando o PSG dominava e buscava a marcação do primeiro gol, o Barcelona foi lá e fez 1-0 no jogo com o Rafinha. Ok, né? Mas aí o lance decisivo do jogo foi a expulsão do Araújo. A partir da expulsão do Araújo, o PSG, que já tinha o domínio da partida, aí teve muito mais. E o Barcelona não está pronto ainda, né? Deveria, jogando em casa, o Barcelona conseguir buscar soluções e enfrentar qualquer adversário, mesmo com um homem a menos e com a vantagem que ele tinha de 2 gols de diferença, né? No placar agregado. Ele abriu 2 gols. Mas o Barcelona de hoje não está pronto ainda. O Barcelona está num caminho de reconstrução. E bastante demorada essa reconstrução do Barcelona, passando pelo Xavi, mas não vai ficar e não funciona já há algum tempo. Troca treinador, contrata, mas ainda não encontrou o time ideal, não encontrou o futebol ideal. Eu acho que o lance capital do jogo foi a expulsão do Araújo, que abriu o caminho para o PSG. Sobre o Mbappé, o futebol ele sobrevive dos grandes nomes, dos grandes ídolos. A favor ou contra, e todo cara que aparece demais, ele tem muita gente que é contra também, né? O Neymar no auge dele, porque o Neymar hoje em dia não vou dizer que é um ex-jogador de futebol, né? Porque, sei lá, ele não tá nem jogando, para falar a verdade, né? Mas no auge dele, tinha muita gente que era contra, né? 50% a favor, 50% contra. Esse é um fenômeno que existe. Todo cara que aparece demais, tem muita gente que procura defeito, e todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito, né? Então aparece demais. E o Mbappé vive também isso aí. Mas no futebol, o grande ídolo é sempre buscado como destaque, mesmo que ele que seja injusto, por exemplo. No jogo de hoje, há outros nomes mais importantes. Eu cito o Luiz Henrique, eu acho que o coletivo do Paris Saint-Germain garantiu essa classificação. A equipe, com alguns destaques individuais, passando pelo Dembélé, pelo Vitinha, pelo sistema defensivo. O Donnarumma, que é sempre tão criticado, hoje se garantiu quando a bola foi. Ele fez importantes defesas no gol da equipe do PSG. Era para ser, todo mundo imaginava que ele fosse o melhor goleiro do mundo quando ele surgiu no futebol italiano, na seleção italiana. E hoje ele é contestado por 99%, eu acho, de quem acompanha o futebol internacional. Mas o Mbappé, na hora que o pênalti surgiu, ele foi lá, assumiu a responsabilidade, tinha que ser ele mesmo. Boni colocou bem nesse outro, se aventurasse a querer bater lá, ia crise no vestiário, ia dar problema, né? Mas é importante você ter um jogador de confiança por uma hora dessa. É pênalti de quartas de Champions League. Já pensou? Eu quero um cara no meu time que ele tem essa capacidade de pegar a bola, botar embaixo, deixa comigo que eu resolvo essa parada. E vai lá e bota na rede, faz o gol. Ele fez. E depois a bola se ofereceu, ele finalizou, defesa do Ter Stegen, na volta bate do bumbum do jogador do Barcelona e sobra no pé dele, né? E hoje ele jogou o quê? De cara ali no meio, de centroavante, entre aspas. O negócio é fazer gol. Ele fez 2 gols numa partida tão importante. Eu acho que merece o destaque que está tendo o senhor, muito embora não tenha sido o principal jogador do time individualmente falando. Mas eu ainda bato na tecla que ele não foi muita coisa nessa partida. Eu acho que ele estava no momento em que mais precisava. Acredito que ele estava escondido do jogo. Dentro de campo não aparecia Mbappé, tá?